E aí, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos continuar a falar sobre o assunto que nós começamos na aula anterior, que é sobre o novo acordo ortográfico. Então, preste atenção, porque hoje nós vamos falar daquilo que teve mais alteração, daquilo que mais mudou. Por quê? Muitas palavras deixaram de ter, outras passaram a ter. Sabe de quem eu estou falando? Estou falando do hífen. Então, hoje nós vamos falar sobre o que mudou e o que ficou, de fato, ali, né, daquelas regras antigas ainda, sobre o uso do hífen. Então, preste atenção, nós vamos começar a falar sobre o uso do hífen na nova ortografia. Vamos à primeira regra. A primeira regra, ela fala sobre as palavras que terminam com uma letra e a próxima palavra começa com a mesma letra. Essas palavras que terminam com uma letra e a próxima palavra começa com essa mesma letra que finalizou, eu tenho que colocar hífen. Antigamente, micro-ondas não tinha hífen, né? Mas agora, com essa nova regra, olha só como é que fica. Micro terminou com O. Ondas começou com O. O que eu acabei de falar para você que acontece? Eu tenho que separar com hífen. Então, vogais iguais, letras iguais, eu preciso colocar o hífen para separar, tá? Então, micro-ondas fica com o hífen, né? Bom, ligado a esse assunto que eu acabei de falar, existem as palavras cuja segunda palavra que forma essa começa com H. Nessas palavras cuja segunda palavra começa com H, eu também deixo separado com hífen. Por exemplo, sobre-humano. Sobre-humano eu separo com hífen porque a segunda palavra começa com H. Outra palavra aqui, ó, supraepático. Supraepático é uma palavra que começa com H, essa segunda palavrinha aqui. E aí eu coloco esse hífen para separar. Então, só para você ter ideia aí, né? Então vamos agora falar um pouco sobre as palavras, né, que perderam o hífen. A primeira regra para uma palavra perder o hífen é se ela terminar com uma vogal e a próxima palavra, a segunda palavra, começar com a letra R ou com a letra S. Essas palavras perderam o hífen. E aí o que eu faço? Eu duplico. É por isso que existem aí nessas palavras, né, RR e SS. Então, as palavras que terminarem com vogal e a próxima palavra começar com R ou S, eu elimino o hífen e eu duplico a consoante, né? Eu duplico o R e eu duplico o S. Por exemplo, eu poderia falar a palavra antissocial. Antissocial terminou com uma vogal e a próxima palavra começou com S. O que eu fiz? Tirei o hífen e dupliquei a consoante S. Por isso que fica antissocial com dois S's. Outra palavra que eu poderia dizer para vocês é que antirrugas. Antirrugas, né? Um creme antirrugas. Antirrugas terminou com I, uma vogal, e a próxima palavra começa com R. O que eu faço? Retiro o hífen e duplico esse R. Ligado a isso, essas palavras que perderam o hífen, eu posso citar aqui uma outra coisa. As palavras que têm vogais diferentes. Então, palavras que uma terminou com uma vogal e a próxima palavra que começou com uma vogal diferente dessa, tipo um A em um E, um E em um I, um O em U, eu não coloco o hífen, eu deixo elas juntas. Olha só uma coisa interessante, isso está ligado com a regra que nós aprendemos logo no início. Ó, vogais iguais, separo com hífen, vogais diferentes, eu junto. Então isso é fácil de memorizar, né? Então fica bem mais fácil para você. Por exemplo, uma palavra que termina com uma vogal e a próxima vogal diferente. Eu poderia colocar aqui, ó, extraescolar. Algo que é extraescolar. Extra terminou com A, escolar começou com E. Outra palavra, semiaberto. Semi-aberto. E a próxima começou com A. Então, essas palavras ficam juntas. Vogais diferentes, junta. Vogais iguais, separa com hífen. Beleza? A próxima regra é sobre as palavras compostas por justaposição. Isso aqui é um outro assunto que nós ainda vamos falar, mas dá para eu adiantar, já que nós temos essa regra. O que é uma palavra composta por justaposição? É quando eu tenho duas palavras, dois radicais, dois elementos que se juntam para formar um só elemento, uma só palavra. Nessas palavras que eu faço essa junção, eu coloco o hífen. Eu sou obrigado a colocar o hífen nessas palavras que são compostas por justaposição. Por que o nome é composta por justaposição?
elas ficam numa posição próxima, né? Ficam juntas ali, só que nenhuma perde nenhum elemento da palavra. Por exemplo, guarda-chuva. Eu peguei a palavra guarda e peguei a palavra chuva. E eu uni essas palavras. Quando eu faço essa união, nenhuma delas perde nenhuma letra, não perdeu nada. É por isso que é chamado de composta por justaposição. Bom, ligado a esse assunto ainda, nós temos as palavras compostas por justaposição que perderam a noção de composição dos significados. Essas palavras, né, elas acabam que ficam juntas, são como exceções a essa regra. Por exemplo, paraquedismo, paraquedas, paraquedista, essas palavras elas ficam sem hífen, né? Eu tenho que colocá-las todas juntas, porque elas fazem parte desse grupo de exceção. A gramática sempre vai ter, né? Quando eu falo de regras, sempre vai ter uma questão de exceção. Vamos à próxima regra. Essa regra tem a ver com as palavras que tem um ré e logo em seguida a segunda palavra começa com a letra E. Então, nessas palavras que começam com ré, tem um ré ali, e a segunda palavra começa com E, eu não coloco hífen. Então, por exemplo, reeleição, reeducação, reeditar. Percebam que parece ser uma exceção daquela regra que eu falei de letras iguais separo com hífen, certo? Você lembra dessa regra? Eu falei das vogais lá e tudo mais? Pois é, só que presta atenção que não é referente a essas vogais. Essa regra ela é referente ao ré. Então, o ré, tenho que analisar esse ré inteiro. Esse ré mais a segunda palavra que começa com E, são eles que se encaixam nessa regra, tá bom? Vamos agora à última regra. E a última regra tem a ver com o prefixo có. Né? Se uma palavra começar com có e a seguinte palavra começar com a letra H, eu não coloco hífen. Antigamente eu tinha que separar com hífen. Por exemplo, a palavra coabitante era escrita dessa forma que está aparecendo aqui na sua tela. Olha só. Có, hífen, habitante, mantendo o H. Só que agora, com o novo acordo ortográfico, coabitante não tem hífen e perde o H. Então fica assim, coabitante, tudo junto. E fica parecido com aquela regra antiga, aquela que nós vimos ainda há pouco, voltando sempre nessa regra, que parece até ser a principal, né? Que é de vogais diferentes, o que é que eu faço? Junto. Por exemplo, a palavra coautor. Olha só a palavra coautor. Né? Então, essa regra do H acaba ficando parecida com aquela regra que nós vimos logo no início, né? Que são as regras de vogais diferentes, junta. Então, o H, por que isso existe, professor? O H, na nossa língua, na língua portuguesa, ela não tem som, não é? Ela não tem som. Aparece a escrita dela, mas no som eu não falo, não sai como no inglês, que, por exemplo, o H pode ter o som de R, né? Ele tem esse som, o fonema, né? R. Só que na língua portuguesa não tem. Então, para finalizar a aula, eu vou botar aqui algumas questões. Eu quero ver se você consegue lembrar dessas regras que foram vistas. Olha só o que vai aparecer aí na sua tela. Preste atenção nessas questões. A primeira frase que eu coloquei para vocês é: adoro fazer pipoca no micro-ondas. E aí eu deixei aí, ó, certo ou errado para você marcar um X, né? Como se você estivesse fazendo. Faça isso acompanhando o vídeo, vou deixar um tempinho para você. Olha a frase 2. Os amigos de Marcos vêm para a festa. E aí? Tá certo isso aí? Você aprendeu isso aí na aula passada sobre o novo acordo ortográfico, né? Será que tem acento agudo, acento circunflexo? Será que não tem acento nenhum? Enfim, você vai lembrar agora da aula passada também. A escola em que matriculei meus filhos tem infraestrutura. Será que é tudo junto mesmo? Tá certo ou tá errado essa forma como tá escrito aí? E a frase número 5, Ana ficou mega feliz ao encontrar Ricardo no restaurante. Será que tá certo? Será que tem hífen? Será que não tem? Então percebam, nossos assuntos, né, dessas últimas aulas foram, né, as regras do novo acordo ortográfico. Então, essas questões que foram colocadas para vocês têm relação com as duas últimas aulas, tá bom? Novo acordo ortográfico parte 1 e novo acordo ortográfico parte 2. Bom, deixei um tempinho aí para você responder, então vamos às respostas. Adoro fazer pipoca no micro-ondas. Tá certo, né? Você que respondeu certo, acertou. Por quê?
letras iguais, vogais iguais, eu separo com hífen. Inclusive, esse exemplo eu dei na aula de hoje, né? Micro-ondas, separado com hífen. Frase 2. Os amigos de Marcos vêm para a festa. Tá certo? Não tá certo. Na aula passada eu falei para vocês. Você analisa aí o vem, né? O vem e o tem uma regra para eles. Se estiverem se referindo a singular, sem acento. Se estiverem se referindo a plural, com acento. Quem vem para a festa? Os amigos de Marcos. Frase 3. A escola em que matriculei meus filhos tem infraestrutura. Está certo, né? Infraestrutura, olha só. Vogais diferentes eu junto. Vogais diferentes eu vou juntar. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham ido muito bem aí, né? Analisando essas frases que eu coloquei para vocês. Se vocês tiveram dúvidas ou não acertaram, erraram as 3 frases, assista novamente aos vídeos que eu coloquei para vocês, tá bom? Então assista novamente aí o vídeo sobre novo acordo ortográfico parte 1 e esse de hoje, né, novo acordo ortográfico parte 2. Veja o seu material de apoio, pesquise, procure questões sobre esse assunto. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham ido muito bem aí, né, analisando essas frases que eu coloquei para vocês. Se vocês tiveram dúvidas ou não acertaram, erraram as 3 frases, assista novamente aos vídeos que eu coloquei para vocês, tá bom? Então assista novamente aí o vídeo sobre novo acordo ortográfico parte 1 e esse de hoje, né, novo acordo ortográfico parte 2. Veja o seu material de apoio, pesquise, procure questões sobre esse assunto. Muito obrigado, espero ter contribuído mais uma vez aí o seu conhecimento. E é isso aí, vamos com tudo rumo a essa vaga na Fundação. Um abraço e até a próxima.